Na aula de hoje, vamos tratar de conceitos básicos da climatologia para as aplicações em arquitetura e urbanismo e das exigências humanas para o conforto térmico. Nossa disciplina está estruturada a partir da abordagem de desempenho ambiental, como auxílio à concepção arquitetônica. Essa abordagem parte do conceito de desempenho como uma característica associada à satisfação e segurança do usuário. O desempenho pode tanto ser aplicado nas condições de um produto, uma edificação, por exemplo, pode ser considerada assim, ou um modelo, uma situação de ensaio ou simulação que é típica do desenvolvimento do projeto. Então, nesse caso, nós temos aplicação em todas as fases de produção da arquitetura. Essa questão das necessidades do usuário, da satisfação do usuário, de sua segurança, embora elas sejam complexas e dinâmicas, ou seja, elas vão mudando, ao longo das gerações, foram estudadas e normalizadas nos anos 80, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e deram origem a normas técnicas como a norma CIB de 1982, a CIB é o Comitê Internacional da Construção, a sigla em francês, sediada na Europa, e a ISO é uma instituição que tem as mesmas características, ela padroniza as condições de produção de uma maneira geral, sediada nos Estados Unidos. A ISO 6241 de 1984 formula, portanto, 14 exigências básicas que as edificações devem cumprir. Observar que essas 14 exigências acabaram sendo encampadas também na norma brasileira, na NBR 15575, que diz respeito ao desempenho das edificações habitacionais. Então, essas seguranças e exigências, dizem respeito à segurança estrutural, ao fogo, à segurança em uso, à estanqueidade dos componentes, ao ar e água. E observem, todos os próximos aqui que a gente está vendo em negrito nesse slide, dizem respeito à área de conforto ambiental, que é o conforto higrotérmico, que a gente simplifica chamando só de conforto térmico, mas ele não é função só da temperatura, tem a ver também com a questão da umidade, portanto, higrotérmico, pureza do ar, qualidade do ar, conforto visual e luminoso, conforto acústico, tátil, antropodinâmico, a questão da higiene das habitações, das questões ligadas ao saneamento, adaptação ao uso, durabilidade e economia. Então, essa metodologia parte de se desenvolver um procedimento de avaliação de desempenho. Esse é feito através de ensaio, de métodos para ensaio. Nesses métodos, o que a gente precisa identificar? De um lado, as necessidades dos usuários e de outro lado, as condições ambientais, ou seja, as variáveis ambientais que vão interferir naquelas necessidades ou que vão causar impactos nos usuários. E, evidentemente, existe uma influência recíproca, Tanto o usuário pode interferir nessas condições ambientais, quanto essas condições podem impactar nas exigências dos usuários, no nosso caso específico aqui para o conforto térmico. Por que é interessante essa metodologia da avaliação de desempenho, que é o que a gente vai estar aplicando aqui na disciplina ao longo do processo todo? Porque através dessa metodologia nós podemos identificar aquelas variáveis que são importantes, tanto do ponto de vista do usuário, quanto do ponto de vista das condições ambientais. E com isso, medir essas variáveis. E a partir dessas medidas, nós podemos avaliar se aquela exigência, se aquelas condições de projeto de fato vão estar garantindo as condições
de conforto do usuário, né, de exigência do usuário para o conforto térmico. Esse método de avaliação, em geral, ele pode ser bastante amplo, partindo desde as questões mais macro, né, do projeto, como, por exemplo, uma avaliação das condições de implantação do projeto no terreno, até a avaliação de componentes, né, daquela edificação. Por exemplo, eu posso avaliar se aquela esquadria de janela, de abertura que eu estou propondo, de fato cumpre com as necessidades, por exemplo, de ventilação, né, se a gente for olhar especificamente para a questão do conforto térmico. Quais são os problemas desse tipo de abordagem? Evidentemente, nós temos um conhecimento limitado para desenvolver modelos, né? O modelo é necessariamente uma simplificação, porque se ele não fosse uma simplificação, ele seria a própria condição real. Então, o nosso conhecimento é limitado. Existe, evidentemente, uma variabilidade, porque, como a gente viu, as próprias necessidades humanas, né, vão dinamicamente variando com o tempo. Então, necessariamente a gente está fazendo uma simplificação. Qual que é o risco disso? O risco é a gente não considerar uma variável importante aqui no meio dessa história, né? Mesmo assim, o modelo é bastante aplicado e ele é bastante interessante, porque ele praticamente é um guia, né, para que a gente não deixe nada para trás, para que a gente não se esqueça de avaliar e de integrar todas aquelas variáveis que a gente está levando em consideração. Uma coisa que é, portanto, decorrente desses problemas é que, embora os resultados desse tipo de análise sejam numericamente precisos, a confiabilidade é limitada exatamente pelo processo de simplificação. Isso quer dizer o seguinte: nós nunca vamos poder deixar de lado a expertise do profissional de projeto, a expertise do grupo de projetistas em analisar se aquelas características são realmente as características adequadas, né, para o desenvolvimento desse projeto. Vamos primeiro tratar de aspectos gerais do clima e das trocas de calor entre o ser humano e o ambiente de entorno, para enfocar a relação da arquitetura com o clima, visto que as construções há muitos séculos vêm sendo adaptadas em cada lugar para se adequar ao clima local, abrigando as pessoas e até propiciando melhores condições microclimáticas para o desenvolvimento de suas atividades. Nesse slide, podemos observar que as variações climáticas do planeta são resultantes, primeiro, da quantidade de energia solar que incide sobre uma região. Observem que a radiação solar chega mais perpendicularmente à superfície terrestre na zona tropical, onde se concentram, portanto, os climas mais quentes. Em segundo lugar, a proporção de terras em cada hemisfério e as correntes marítimas também influenciam o clima. Cada corrente marítima tem características próprias, carregando consigo umidade e calor que são redistribuídos ao longo das respectivas trajetórias. Já os continentes se aquecem ou se resfriam mais rapidamente que os oceanos e mares, com isso também influenciando no rigor climático de cada região. O Brasil apresenta uma grande variabilidade climática em função da extensão do seu tamanho. Portanto, é lógico pensar que as construções não podem ter o mesmo desempenho em cada domínio climático. Para apresentarem condições adequadas de conforto térmico, devem ser adaptadas às condições do clima de cada região. A maior parte do território nacional está em clima tropical, ou seja, naquela zona tropical que vimos anteriormente, sendo que a região sul já se encontra na zona temperada do hemisfério sul. Os climas tropicais brasileiros são muito variados. Temos regiões de clima quente e úmido, como o equatorial, aqui na região amazônica,
e o litorâneo, na fachada leste brasileira, regiões de clima quente e seco, semiárido ou semiúmido, corresponde aqui a essa área laranja, e as regiões de clima árido, né, de clima realmente muito seco, já apresentando zonas em processo de desertificação, como é o caso do sertão nordestino, aqui em amarelo, e ainda dentro do tropical, aquelas regiões que estão em áreas serranas ou de planalto, que correspondem então ao tropical de altitude. Nessas regiões, a própria altitude ameniza as condições de calor típicas da zona tropical. Para as nossas aplicações no setor da construção civil, nós consideramos as condições climáticas com um certo número de fatores atmosféricos e de fatores geográficos. Os fatores atmosféricos geralmente considerados são a temperatura e umidade relativa do ar, a pressão atmosférica, ventos, radiação solar e a nebulosidade que incide naquele local. Já os fatores geográficos são a latitude, que vai influenciar a quantidade de radiação solar disponível, a altitude, que influenciará na temperatura, o relevo, cobertura vegetal e uso do solo, que vão influenciar localmente os ventos e a umidade disponível no sistema. Então vamos conceituar cada uma dessas variáveis a seguir e ver como é que os tipos mesoclimáticos se comportam em relação a elas. Bom, primeiro a pressão atmosférica, normalmente medida em milímetros de mercúrio, né, da coluna de mercúrio, em milibares, em atmosferas, em hectopascal ou em quilograma-força por centímetro quadrado. Nós vamos ver na base de dados climáticos do Brasil que a pressão atmosférica normalmente aparece em hectopascais. Então é a força exercida, né, pelo peso da coluna de ar sobre um ponto da superfície. Uma atmosfera vai corresponder, né, às condições de pressão atmosférica padrão ao nível do mar. E aqui a gente tem então os fatores de conversão. A pressão, evidentemente, vai variar com a altitude, ela diminui com o aumento da altitude. Com a latitude, a pressão atmosférica diminui dos polos para o equador. Com a temperatura do ar, se a temperatura aumenta, né, esse volume de ar vai expandir, então a pressão diminui. Com a umidade do ar, porque com um número de moléculas de água maior, o ar vai ficar mais pesado, então a pressão atmosférica cresce com o aumento da umidade. Aqui a gente tem instrumentação, né? Pressão atmosférica é medida por barômetros, que tanto podem ser analógicos, como esse caso aqui, como digitais, muitas vezes usados até para pesquisa de campo. O vento, para nós, é realmente uma variável importante, né, de identificar, porque é um recurso que a gente precisa utilizar no projeto da edificação. Então, o vento é tipicamente uma variável que tem duas dimensões, né, que é a velocidade e a direção. A velocidade pode ser medida em km por hora, em metros por segundo, em nós, e a direção normalmente é dada em graus. Para as nossas aplicações aqui, em geral, a gente vai trabalhar com a velocidade em metros por segundo. Então, o vento pode ser definido como o fluxo do ar em movimento horizontal, né? Quando a gente tem movimentos verticais, a gente chama de correntes de ar. Então, a face de um obstáculo que está voltada para o vento chama-se barlavento, onde a gente tem pressão positiva. Então, nós podemos dizer que uma fachada, por exemplo, está em barlavento, ou que ela está em pressão positiva.
Então são nessas fachadas que a gente vai voltar, né, as nossas aberturas de entrada de ar. A gente vai ver isso depois. A face oposta chama-se a sotavento, onde a pressão está negativa, então a gente tem uma saída de ar, né, se a gente coloca uma abertura nessas fachadas. Então, o vento varia principalmente com a diferença de pressão, né? Então, observe, né? Muitas vezes a gente vê lá nos jornais, né, mostrando essas características de altas e baixas pressões, né? Então, toda a circulação do ar vai se dar das zonas de alta para as zonas de baixa pressão. Com isso, vocês já estão imaginando, né, que nós podemos fazer a ventilação dos ambientes, estabelecendo fachadas com alta pressão, com pressão positiva, e fachadas com baixa pressão, com pressão negativa, e nós vamos ter, portanto, um fluxo, um movimento do volume de ar em direção à fachada de pressão positiva para pressão negativa. Então esse conceito é muito importante para a gente, né? O conceito de alta e de baixa pressão. Aqui no nível da atmosfera, né, a gente verifica como ocorrem, né, essas colunas de ar. Então, as colunas de alta pressão são chamadas de anticiclone. Elas têm um deslocamento do ar em sentido horário. E as colunas, né, de baixa pressão, de ar ascendente, né, o ar mais quente normalmente, são chamadas de ciclone. E os ventos vão estar rotacionando no sentido anti-horário. Uma outra característica também que influencia no deslocamento dos ventos é a chamada força de deflexão ou de Coriolis, né, que foi o cidadão italiano lá que estudou, né, essas células. Essa força de Coriolis, que é basicamente resultante do processo de rotação, né, do planeta, altera a direção dos ventos, né? Por isso que a gente tem ventos com direções predominantes em cada faixa latitudinal, em função, né, dessa força de arrasto da atmosfera provocada pela força de Coriolis. Se a Terra não rotacionasse, se ela ficasse paradinha no espaço, a gente não teria tantas células quanto a gente tem no caso desse movimento, né? De tal modo que a gente tem aí, né, ventos alísios na fachada leste brasileira, que são predominantemente de sudeste, né? No hemisfério norte, predominantemente de nordeste, nas faixas mais próximas, né, das zonas do Equador, e isso se inverte, né, quando a gente chega nas altas latitudes em direção aos polos, normalmente provocado então por essas várias células. Um outro fator importante, né, na modulação da velocidade e direção do vento é a força de atrito junto à superfície, né? Ela reduz a velocidade do vento e, principalmente no caso recinto urbano, onde a gente tem vários elementos de rugosidade, né, que são os próprios edifícios, há uma perturbação dessa velocidade que se reduz bastante, né, e provoca turbulência. Então, nas camadas atmosféricas mais altas, a gente vai ter um fluxo que é geralmente mais estável, mais regular, que é chamado de laminar, e o nível do solo, principalmente em áreas urbanas, um fluxo turbulento, né? Então, não apenas as velocidades, mas as direções também podem ser bastante afetadas em função desses elementos de rugosidade. Do ponto de vista da instrumentação de medição, a gente tem nas estações meteorológicas esse mastro aqui, né? Em geral ele fica a 10 metros de altura, onde a gente tem
o sensor de velocidade de vento, que é o chamado anemômetro de Koppos, nesse caso aqui, e uma seteira, ó, que é o sensor de direção do vento. A seta está sempre apontando para a direção de onde o vento vem. Então, esse é um outro aspecto que a gente deve gravar, porque a base de dados vai estar sempre também fazendo referência à direção de vento em função da forma como ele é medido, né? Como a seta aponta para de onde o vento vem. Quando eu digo que o vento é nordeste, por exemplo, é que ele vem de nordeste em direção ao centro aqui, né, desses eixos cardinais. Então, observem que na base de dados a gente vai ter muitas vezes, né, a informação de que o vento é nordeste, ou que é leste-nordeste, leste-sudeste, sudeste, sul-sudeste. Então, toda essa nomenclatura é uma nomenclatura convencional. E a gente tem sempre que colocar a setinha em direção ao centro, né? Mostrando, por exemplo, que o vento leste é de onde o vento está vindo, né? Está vindo de leste, então ele aponta aqui para o centro dos nossos pontos cardeais. Então, isso é importante para a gente poder transferir a informação corretamente para o projeto, né? Do ponto de vista das medições de campo, a gente sempre usa um anemômetro digital, né? Esse anemômetro, ele tem também aqui uma ventoinha, que vai ser um sensor muito semelhante ao sensor de Koppos aqui da estação meteorológica. Então, ele vai me dar aqui a velocidade do vento, né? Os anemômetros digitais, principalmente esses portáteis, não me dão a condição de direção. A direção eu tenho que avaliar localmente usando uma bússola ou algo semelhante. A temperatura do ar é medida em graus centígrados, graus Fahrenheit ou em Kelvin. Então, para as nossas aplicações em geral, a gente vai estar usando grau centígrado, né? A gente vai ver que na norma brasileira, muitas vezes, a notação da temperatura vai aparecer em grau Kelvin. A temperatura do ar traduz uma sensação de calor, que é a função do movimento molecular, né, daquele gás, da mistura de gases, né, que constituem a atmosfera. Então, ela varia com a latitude, né, ela diminui com o aumento da latitude, porque, como a gente já viu, né, a radiação solar vai ter menor magnitude em função do aumento latitudinal até os polos, então por isso a temperatura do ar também vai cair. Ela varia também em função da altitude, né? Então na baixa troposfera a temperatura diminui com a altitude, que é essa região em que a gente vive, né, por assim dizer, né, esse primeiro quilômetro aqui da atmosfera. Depois o comportamento muda, né, dependendo da faixa atmosférica em que se esteja. Mas como nós não somos astronautas, nós vivemos aqui na superfície, então para nós realmente o que vai ter importância é constatar, né, essa queda linear, observe, da temperatura com a altitude. Um outro fator também é a proporção terra-água, porque a maior disponibilidade de água para evaporação produz resfriamento, como vocês se lembram, né, para a água evaporar, ela precisa de energia, ela rouba calor do ar, né, ela produz localmente um resfriamento. A cobertura vegetal, na medida em que ocorre, né, um processo de evapotranspiração, vai também provocar esse resfriamento, e além disso ela sombreia, né? E o próprio processo de fotossíntese vai estar absorvendo energia.
A cobertura vegetal também é um importante fator, né, de resfriamento. E há outros fatores temporais, né, que são cíclicos e anuais, dependendo, por exemplo, se a gente tem uma nebulosidade maior localmente, o que vai diminuir a quantidade de radiação solar incidindo na superfície, etc. Do ponto de vista das nossas bases de dados, a gente vai definir uma série de variáveis de temperatura, a gente vai estar vendo aí quando acessar essas bases, né? A gente tem desde as temperaturas horárias, essas horárias produzem uma média diária, cuja notação é TC. As médias diárias vão produzir as médias mensais. Eu posso ter mensalmente a média das máximas temperaturas que ocorreram, cuja notação é TX, a média das temperaturas mínimas que ocorreram, cuja notação é TN, uma temperatura máxima absoluta, que é uma temperatura real, que ocorreu, por exemplo, no mês, né? Qual foi a maior temperatura no mês inteiro, e às vezes até num período, né? Por exemplo, eu posso pegar um período de 10 anos, de 30 anos e dizer, olha, em todos os meses de janeiro desse período, qual foi a máxima absoluta que ocorreu. Então, da mesma maneira, eu posso pensar isso para uma mínima absoluta, isso é uma temperatura real, então não é uma média. Quando eu digo que a temperatura é uma média normal, não é porque existam dados anormais, certo? A média normal é um termo técnico que diz respeito a uma série de 30 anos, né? Então, por exemplo, quando a gente acessar a base de dados do Brasil, chamada normais climatológicas, o que nós vamos estar acessando? Uma base de dados que é o resultado de médias de 30 anos. Então, isso é normalizado no mundo inteiro, né? Todos os países têm as suas normais climatológicas, isso é coordenado pela Organização Mundial de Meteorologia. Então, da mesma maneira, eu posso pensar numa amplitude diária, né, que vai ser a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, e ao mesmo tempo posso calcular as amplitudes mensais, anuais, etc. Né? Então, a partir da leitura e registro das temperaturas horárias, que acontecem todos os dias lá nas estações meteorológicas, isso no mundo inteiro, eu derivo todo outro conjunto de temperaturas. Aqui a gente pode ver um gráfico, né? Se eu não me engano é para Belo Horizonte, mostrando então a variação das máximas absolutas ao longo desses 30 anos, né? Das mínimas absolutas em cada mês, as médias das máximas, das mínimas e a média diária. Então, isso é observado todos os dias através de um conjunto de termômetros lá na estação meteorológica. Eles estão dentro de um abrigo é um abrigo todo ventilado, né? A gente está vendo aqui, o piso aqui do abrigo é uma tela, então há uma circulação total do ar aqui. Esse abrigo não deixa bater sol nos termômetros, né? Então, o que nós temos aqui? O famoso par de termômetros que é chamado psicrométrico. Psicro é uma palavra grega que significa ar. Então, esse par psicrométrico vai medir as características do ar. A gente tem aqui um termômetro de bulbo seco que vai medir a temperatura do ar como está. E um termômetro, que aqui não está dando para ver muito bem, mas o bulbo dele está enrolado aqui numa gaze em contato aqui com um copinho de água destilada. Então esse bulbo é mantido sempre úmido, então ele mede a temperatura do ar úmido, a temperatura do ar se estivesse chovendo, né? Então com isso eu vou ter um par de temperaturas, que é a chamada temperatura do ar seco, a temperatura de bulbo seco, e a temperatura do ar úmido, a temperatura de bulbo úmido.
Além disso, eu tenho dois conjuntos aqui de termômetros. Esses termômetros não são de mercúrio, são termômetros a álcool. Eles têm bulbos aqui especiais. Um deles, a temperatura só aumenta, o outro, a temperatura só cai, de tal maneira que o leiturista vai lá no final do dia ou no começo do dia e marca qual foi a mínima que aconteceu. Normalmente isso vai acontecer de madrugada, né? Então ele vai ler isso de manhã, cedinho. E a máxima vai acontecer lá pela metade do dia, né? A experiência nossa. Então ele lê lá a temperatura do termômetro de tal modo a saber qual foi a temperatura máxima do dia, né? Há também equipamentos que funcionam junto com esses equipamentos analógicos, que são os equipamentos gráficos, né? Aqui a gente está vendo nessa imagem um equipamento que fica aqui do lado no mesmo abrigo, do lado aqui desse conjunto analógico, que é o chamado termohigrógrafo. Então a gente vê aqui duas penas que vão traçando aqui a variação de umidade, a superior e a inferior, a variação de temperatura num cilindro, né, que vai se deslocando, ele vai rodando ao longo do dia como num mecanismo de relojoaria. Então, se acontece alguma coisa que o leiturista não pode ir lá fazer a leitura nos horários que são padronizados no mundo inteiro pela Organização Mundial de Meteorologia, ainda assim os meteorologistas podem ler esses valores, né, num aparelho que faz um registro contínuo. Um outro fator atmosférico importante para nós é a umidade do ar, que é medida em gramas de água presentes num volume de ar, né, numa massa medida em quilogramas, ou em gramas de água por metro cúbico de ar, ou, dependendo da característica, né, dessa variável, esse dado também é fornecido como um percentual. Então, a umidade do ar é o conteúdo de vapor de água que está presente naquele volume, né? Ela vai influir na amplitude térmica local, porque quanto maior o volume de água, mais estável vai ficar a temperatura num determinado lugar. Influi na taxa de evaporação, quanto mais água disponível no sistema, maior pode ser a taxa de evaporação. Evidentemente na precipitação, porque é o vapor d'água que vai formar as nuvens de chuva, e na própria radiação solar incidente, visto que o maior número de nuvens cobrindo a balda celeste do lugar vai fazer com que haja uma filtragem, né, da radiação solar incidente. Então a gente define basicamente duas variáveis, que é a umidade absoluta, essa sim dada em gramas de ar por quilo, né, pela massa de ar ou pelo volume do ar, né? Então é a massa da água contida naquela unidade de volume, e a umidade relativa, que é uma variável mais próxima do nosso cotidiano, né? A gente em geral ouve as pessoas dizerem, né, inclusive nos jornais, hoje o ar tem 30% de umidade, ou tem 60%, 70% de umidade, né? Que é a relação entre a umidade absoluta naquele volume pela umidade que ele poderia conter se ele estivesse saturado, né? O que quer dizer isso? Quer dizer, vamos dar um exemplo, né? Vamos imaginar que a gente tivesse um dado aqui com uma umidade relativa de 30% do ar naquele momento. Então, o que significa isso? Para o ar chegar à saturação, ou seja, chegar a 100% de umidade relativa, ele ainda poderia conter mais 70% de vapor de água para chegar à saturação. Então eu digo,
essa massa de ar está bem seca, né? Ainda preciso de 70%. Mas eu poderia fazer uma leitura de umidade relativa num determinado momento, ou numa determinada época do ano, com um valor de 80%. Então, o que isso quer dizer? Que bastaria mais 20% de vapor de água para eu chegar à condição de saturação. Eu digo, poxa, esse ar está muito úmido, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né, um gráfico mostrando a relação entre temperatura, que está aqui em vermelhinho, e umidade relativa, que está aqui em azul. Observe como a relação dessas duas variáveis é inversa. Quando as temperaturas aumentam, as umidades relativas caem. E vice-versa, quando as temperaturas caem, a umidade relativa chega aqui no seu valor máximo. Então, isso pode ser facilmente explicado pela característica, né, que a gente acabou de falar da umidade relativa. A gente tem aqui, né, observem aqui que são dias, né, então a gente tem aqui uma variação de 24 horas. Então, nós chegamos aqui no horário mais quente do dia, vai acontecer pela manhã, e na mínima aqui, o horário mais frio do dia, né, normalmente vai acontecer de madrugada. No horário mais quente do dia, o ar está mais aquecido, né, ele expande, fica mais leve, portanto, as moléculas de vapor de água nessa expansão vão ficar mais distantes umas das outras. Por isso é que a gente tem essa característica aqui da umidade relativa caindo. Porque como as moléculas estão mais espaçadas, vai caber muito mais moléculas até conseguir saturar o ar, né? Por isso é que existe essa relação. Se eu tenho as temperaturas aumentando, as umidades relativas caem. A umidade absoluta pode até permanecer a mesma, eu posso permanecer com a mesma quantidade de moléculas de vapor d'água, mas elas vão estar mais distantes entre si. Então, caberia muito mais moléculas, até eu chegar a 100%. No caso da queda de temperatura à noite, né, o ar vai estar mais frio, ele tende a se contrair, isso significa que as moléculas vão ficar mais próximas umas das outras, e é por isso que a gente tem essa assinatura aqui, né, da temperatura relativa do ar aumentando. Por quê? Porque como elas estão mais próximas umas das outras, atingir a condição de saturação vai ficar mais fácil, tá? Então, a relação entre temperatura e umidade relativa, observe bem, a umidade absoluta do ar pode nem se alterar, mas essa relação aqui é uma relação que vai sempre acontecer em função da característica da umidade relativa, né? Toda vez que eu tenho aumento de temperatura, a umidade relativa cai e vice-versa. Quando a temperatura baixa, né, a gente está vendo aqui um período onde deve ter chovido, onde as temperaturas caíram bastante, observe como a umidade relativa ficou alta durante esse período todo, tá? Então, essa relação é sempre uma relação direta entre temperatura do ar e umidade relativa. Uma outra variável importante para nós é a radiação solar, que é medida em watt por metro quadrado, megajoule por metro quadrado ou Lai por dia. Nós usamos mais essa medida em watt por metro quadrado, que está mais apropriada, né? O tipo de objeto com o qual nós lidamos, que é o caso dos edifícios, das suas fachadas, coberturas. Essas outras medidas normalmente são usadas para trabalhar com valores muito altos, né, de radiação, seja no topo da atmosfera, etc., pelos engenheiros, pelos físicos, mas a gente pode encontrar, né, essas medidas, por exemplo, em atlas solarimétricos, etc. Então, só para informar mesmo. A radiação, portanto, é a energia solar que vai incidir sobre a superfície da Terra. Observem aqui nesse desenho, né,
que de toda a radiação solar que incide no topo, uma boa parte é filtrada pela própria atmosfera, de modo que só um percentual da ordem de 40% a 50% efetivamente chega na superfície, né? Então, já no topo da atmosfera tem uma parte que é refletida. Dentro da atmosfera ainda existem mais reflexões em função de partículas, nuvens, etc. Uma parte absorvida pela própria atmosfera, né, pelo vapor d'água, para aquecer os gases, inclusive é o que provoca, né, a variação de temperatura na atmosfera, que em última análise vai produzir os ventos, né, os deslocamentos dessas massas para as áreas de alta, em direção às áreas de baixa pressão, e ao atingir a Terra, dependendo das condições de superfície também, ainda existe alguma reflexão, né? Então a radiação aproveitável mesmo está nessa faixa aí dos 40%, 50%, dependendo do local, né? Esse fluxo de energia que atinge o topo da atmosfera terrestre é relativamente constante, né? E deu origem ao número G, que é um valor de 1.367,5 watts por metro quadrado, com uma variação de mais ou menos 3% ao longo do ano, porque a órbita da Terra, como a gente vai ver depois, não é exatamente circular, né? Então existe uma variaçãozinha. Mas isso é a condição de radiação solar com a qual nós podemos contar, né, para todo o desenvolvimento dos sistemas terrestres, né? A medida é feita através de duas variáveis, basicamente. Uma delas é chamada insolação, que é dada em horas, a quantidade de horas de radiação solar que atinge a superfície. Isso é medido através desse tipo de equipamento nas estações meteorológicas, que é o heliógrafo. Observem aqui que ele tem uma plataforma redonda aqui, onde vai então um gráfico que é feito com papel termossensível, e essa bola de cristal concentra os raios solares e vai gerando um raio que vai queimando, né, esse papel ao longo do dia. Então depois o leiturista vai lá e vê quantas horas de brilho solar efetivamente ocorreu naquele local, né? Então a gente tem aqui alguns outros ajustes que são função da latitude do lugar. E a outra variável é propriamente a radiação solar incidente, que é medida através dos piranômetros, né? Esse é um outro tipo de equipamento que existe também nas estações meteorológicas, né? Principalmente no caso daquelas que são consideradas estações principais. Ele tem aqui um modo de ser colocado, né, de maneira plana, com uma bolhazinha de nível aqui, e como vocês podem observar, dentro dessa cúpula existe uma placa bimetal, de tal maneira que a radiação solar, ao incidir aqui dentro, vai provocar um aquecimento diferente, né, entre a parte branca e a parte preta, com isso gerando uma diferença de potencial elétrico que está calibrado. Então aqui a saída, né, é um equipamento digital, diferente desse aqui, que é um equipamento analógico, vai, portanto, fazer o registro da radiação solar incidente. Então observe a diferença, né, de registros que esses dois equipamentos fazem. O piranômetro vai registrar diretamente a radiação solar incidente, enquanto que o heliógrafo vai estar registrando o número de horas de brilho solar que ocorreu na superfície. Então existem hoje algoritmos, porque a grande maioria das estações está equipado com heliógrafos e não com piranômetros,
mas existe, portanto, uma série de algoritmos que transformam insolação em radiação solar, que é o que nos interessa como projetistas. Bom, tendo em mente como é que essas variáveis atmosféricas e geográficas se relacionam, vamos dar uma olhada então nas escalas climáticas, né, até a gente chegar na questão específica da edificação. Essas escalas do clima são definidas no espaço e no tempo. Então, basicamente, a gente tem 3 condições: macro, meso e microclima. O macroclima corresponde a grandes domínios em escala continental e regional, como a gente viu, né, naquele mapa lá do Brasil. Para nós que lidamos com a questão das cidades e dos edifícios, começa a ter uma importância específica condições mesoclimáticas e depois microclimáticas. O mesoclima é uma escala onde se considera com maior detalhe as influências que as condições locais, como a topografia, a vegetação, a ocorrência de massas d'água, correntes de ar sazonais, exercem sobre essas variáveis climáticas. Então, existem alguns tipos mesoclimáticos que são especialmente importantes quando a gente está olhando, né, para a questão principalmente urbana. O primeiro deles é o mesoclima costeiro ou litorâneo. A condição desse mesoclima define uma circulação de ar que durante o dia vai ser do oceano para o continente, porque o continente se aquece mais rapidamente e, portanto, sobre o continente se forma uma massa de ar mais quente, que tende a expandir, mais leve, a pressão, portanto, diminui, e há um escoamento da massa de ar mais fria do oceano para ocupar o lugar daquela massa que está ascendendo, né? Então, essas são as brisas marinhas diurnas. Durante a noite, a coisa se inverte, porque a água tem uma capacidade térmica maior, ela aquece mais lentamente e, portanto, também perde calor mais lentamente. Então, durante a noite, o continente resfria mais rápido e, portanto, essa massa de ar quente se desloca para o oceano, de tal modo, então, que a brisa se inverte também, né? Porque o ar mais frio do continente vai estar escoando em direção ao oceano para compensar, né, a ascendência do ar mais quente. Essas brisas devem ser amplamente utilizadas pelos assentamentos urbanos e pelas edificações, no sentido de ventilar essas edificações, até porque são climas muito quentes e muito úmidos, né, no nosso caso. Um outro mesoclima de interesse é o chamado de barreiras orográficas, né? São barreiras geográficas, como é o caso, por exemplo, de montanhas. Belo Horizonte, como São Paulo, por exemplo, Ouro Preto, se enquadram exatamente, né, nessa condição de mesoclima de barreiras orográficas. Observe aqui, a barlavento da barreira, ou seja, na fachada em pressão positiva daquela montanha, o vento encontra esse obstáculo, ele ascende. Como ele está ascendendo para ultrapassar o obstáculo, o que vai acontecer? A temperatura cai com a altitude. Como a temperatura cai com a altitude, aquele volume de ar vai sendo comprimido. Isso faz com que as moléculas de vapor d'água que estão naquela massa de ar fiquem cada vez mais próximas. Com isso, então, elas vão formando os núcleos de nuvens,
Então chove mais na fachada a Barlavento, que no caso nosso aqui é, por exemplo, o lado de Nova Lima. Na fachada Sotavento, o ar já vem, portanto, mais quente, mais seco, que é onde está Belo Horizonte. No caso lá de São Paulo, já é o contrário, né? Em vez da Serra do Curral, nós temos lá a Serra da Cantareira. Mas São Paulo está exatamente a Barlavento da Serra, né? Então é um local muito mais chuvoso, o que é muito bom, porque pelo tamanho da cidade é importante, né, que a atmosfera esteja sendo lavada com frequência devido à grande poluição do ar que a gente tem naquela cidade, né? Belo Horizonte já não conta com essa ajuda, né, da natureza. Portanto, a gente tem que valorizar bastante a condição de cobertura vegetal e os próprios recursos hídricos, né, que a gente tem desse lado. No caso de Ouro Preto é a mesma coisa, né? A cidade está a Barlavento da Serra de São José e, portanto, é um local mais úmido, né? Como todo mundo já deve ter tido, né, essa experiência. O mesmo clima de vale também é algo que tem uma ocorrência grande aqui, né, na nossa região, porque Belo Horizonte está toda encaixada, né, entre áreas mais ou menos amorradas. Então, durante o dia, nós vamos ter correntes ascendentes de ar nos vales, e durante a noite o ar frio vai estar descendo por esses vales. Isso é importante de ser observado, porque esses vales podem ser usados para acumular ar frio e, com isso, refrescar a cidade durante o período do dia pelo acúmulo desse ar frio durante a noite. Mas o que a gente tem feito aqui em Belo Horizonte do ponto de vista do nosso desenvolvimento urbano? Esses vales, em geral, são os vales que abrigam os ribeirões, né? Esses ribeirões têm sido sistematicamente canalizados, faz-se uma grande avenida sanitária aqui e libera-se a construção em altura nessas encostas. Com isso, a gente perde a possibilidade de utilizar, né, dessa característica mesoclimática, e a cidade, portanto, vai ficando sempre cada vez mais quente, para não falar, né, dos graves problemas que a gente, inclusive, vivenciou esse ano, relativas, né, à canalização desses ribeirões e córregos. O tipo de cidades que têm sido construídas no mundo inteiro também provoca uma alteração no balanço de energia local, resultando no chamado mesoclima urbano ou clima urbano, que é como a gente encontra mais comumente, né, na literatura. Observe o que acontece aqui, né, na condição esquemática que a gente pode observar. Essas áreas mais densamente construídas são áreas que tendem a ficar mais quentes, porque a gente viu, né, que elas formam barreiras aos ventos, com isso diminuindo a capacidade de perda de calor pela ventilação. E, por outro lado, né, os próprios materiais ao longo do dia vão se aquecendo, e ao emitir esse calor para áreas, né, que não tem muita visibilidade para o céu à noite, que funcionaria como corpo negro, esse calor tende a se manter. Ora, o que vai acontecer a partir disso, pelo que a gente já estudou? Nós vamos ter sobre essas áreas a formação de uma massa de ar mais quente e, portanto, com uma umidade relativa menor. Esse volume é mais leve, ele tende a ascender
Isso vai provocar uma circulação de ar da periferia para o centro da cidade, nas condições de predominância, né, dessa condição do clima urbano. Se a periferia da cidade tem cinturões verdes, etc., esse ar que está escoando aqui para dentro da cidade é um ar que vai estar melhor oxigenado, mais puro, né, filtrado pelos vegetais, etc. Mas se a periferia da cidade tem indústrias, minas, mineração a céu aberto, né, como é o caso aqui de Belo Horizonte, tanto a leste quanto a oeste, o que nós vamos ter? Escoando para dentro da cidade um ar com um grau de material particulado muito grande, em suspensão. Esse material particulado ascende com esse volume de ar mais leve, né, nesses núcleos relativamente mais quentes, e há uns anos atrás, né, há décadas atrás, os japoneses demonstraram que essa quantidade de material particulado, que é mais comum, né, na atmosfera das áreas urbanas, é suficiente, né, para o aumento da formação de nuvens nessas regiões. E uma variação ao longo aqui do perfil da atmosfera da ordem de 2,5 graus já é suficiente para que ocorram chuvas e, nesse caso, até mesmo tempestades, né? Então, sobre a cidade se abatem muitas vezes grandes tempestades em função dessas condições alteradas formadas pelo chamado clima urbano, né? Observem, portanto, né, que em muitos locais a falta de ocorrência de elementos de evaporação pela canalização dos rios, pela supressão de vegetação, etc., tem provocado uma umidade relativa tão baixa que em certos locais, a gente está vendo aqui uma rua de uma cidade asiática, a prefeitura teve que instalar vaporizadores para que as pessoas pudessem suportar, né, as condições microclimáticas daqueles locais. Da mesma maneira, né, esses grandes, assim chamados canyons urbanos, né, que os edifícios altos provocam, isso é um conjunto habitacional lá na cidade de Hong Kong, vejam a altura desses edifícios, né, praticamente provocam barreiras importantes à ventilação, e aqueles recursos naturais que poderiam estar sendo utilizados para melhor condicionar e promover conforto térmico vão sendo cada vez mais diminuídos, né, pelo próprio tipo de assentamento. Então é muito diferente a condição microclimática gerada por uma situação dessa, por uma situação onde você tem, né, uma condição mais aberta, nos próprios parques, e agora, por fim, a gente tem visto, né, esse é um edifício que foi recentemente construído na Itália, a ocorrência, né, das chamadas fachadas verdes, né, no sentido exatamente de combater um pouco esse fenômeno que é chamado de ilha de calor urbano, né, provocado pelo tipo de assentamentos que têm sido promovidos nas cidades contemporâneas, então buscando, né, outras soluções que possam trazer de novo, né, condições ambientais mais adequadas ao desenvolvimento da vida humana.